Esse é o InovaCast, o podcast oficial da inovação de Guarapuava. Aqui nós vamos conversar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e muito mais para você aprender e se inspirar. Eu sou a Cat, a sua host, e hoje nós estamos aqui para conversar sobre um evento muito bacana que vai ter aqui na secretaria, né, pessoal? Que é o Férias com Inovação. Então eu queria pedir para vocês começarem se apresentando para nós. Bom dia, meu nome é Jéssica, sou a diretora aqui do Centro de Inovação. Bom dia, eu sou o Vinícius, eu sou bolsista aqui da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom dia a todos, eu sou a Fernanda, estou como diretora de Cidades Inteligentes aqui na Secretaria. Então, a gente vai ter aqui na Secretaria, né, o Férias com Inovação, que é esse evento para as férias das crianças, e eu queria que vocês explicassem para a galera de casa o que é o Férias com Inovação. Então, o Férias com Inovação, né, ele surge da necessidade de inovar nas férias das crianças, pela questão das crianças estarem ociosas, né, lá em suas casas. E surge, sim, essa ideia de fazer vários circuitos tecnológicos, né, para as crianças estarem participando. Desde ali de aprender a mexer numa 3D, numa robótica. Esse ano a gente tem uma novidade muito legal, que a Fer pode falar um pouquinho. Isso, esse ano, nas férias de julho, a gente vai trazer junto o projeto da rede Urban 95, que é retomar as brincadeiras antigas, é fechar a rua, né, como antigamente a gente fazia, né, quando éramos crianças, ter um espaço na rua para brincar, para correr, e trazemos conosco nesse férias a Secretaria de Esportes e Recreação, que vai trazer brinquedos infláveis, cama elástica, para que as crianças usufruam da rua também, do ambiente externo, para brincar. Torcemos que não chova, né? Caso aconteça de chover, a gente vai fazer essas brincadeiras dentro da secretaria mesmo, mas a ideia é que a gente use todo o espaço da secretaria, incluindo a rua. Que bacana, então vai ser um momento que vai ser dividido, né, entre duas ações ali, o circuito de oficinas e a rua de brincar, né? E nesse circuito de oficinas, Vinícius, você pode me dizer o que vai ter quais são as oficinas que vão ter nesse circuito? Posso. A gente vai contar com robótica, plaquinhas make-make, plaquinha de microbit, impressão e desenho 3D e também os óculos VR. E a gente tá falando de aproximadamente umas 90 crianças, né, que a gente quer colocar aqui. Isso, a ideia é que a gente traga, na verdade, 100 crianças para esse dia. A ideia é que os pais venham junto, né? Os responsáveis tenham essa experimentação também desse ambiente tecnológico, das brincadeiras, estar junto realmente com a criança, onde nós vamos dividir em duas equipes, né? 2 equipes de 50 crianças, mais ou menos. Então, onde 50 crianças começam no espaço externo, com as brincadeiras, e o outro grupo aqui dentro. Depois de 2 horas, né, a gente fecharia ali 4 horas, a gente trocaria esse grupo, né, Jéssica? Todos, né, vão ter a chance de experimentar tanto rua de brincar quanto, né, as tecnologias. E o bacana é unir tudo isso, né? É unir as tecnologias, unir as brincadeiras antigas e ainda com a possibilidade de estar trazendo a família. Que bacana. E por que é importante aproximar as crianças da tecnologia dessa forma? Eu acredito que a questão ali de você trazer as brincadeiras antigas e unir, né, com a tecnologia e mais a família, eu acho que a questão ali da mistura de sentimentos. Porque os pais brincaram antigamente, né, com essas brincadeiras. Hoje as brincadeiras elas mudaram bastante. Então, unindo essas, né, as duas realidades, tanto dos pais quanto né, ali dos filhos, eu acho que traz assim um sentimento muito bacana. E é o pular corda, o brincar de amarelinha, né? Então, retomar. E assim, quando a gente coloca a criança no centro das nossas ações, a gente está protegendo ela. E com certeza, né, no decorrer do tempo, no crescimento dela, ela vai ter uma consciência mais crítica, né? Então, eu falo que crianças que hoje são vistas e ouvidas se tornarão adultos críticos. Adultos que conseguem pensar, que conseguem agir. Então, eu acho que essa ideia de trazer para a tecnologia, né, para esse raciocínio lógico mais rápido e também trazer as brincadeiras é a união perfeita. E também o nosso mundo atual, ele é um mundo tecnológico e não adianta a gente fugir disso. E quando a gente traz a criança para esse meio da tecnologia de uma maneira leve, descontraída e divertida, é muito bom para ela porque ela perde o medo e desenvolve o raciocínio lógico e a curiosidade, que dentro da cultura maker é a chave de tudo.
Exatamente, e o bacana disso que o Vini falou é que o pai participando, né, dessas atividades, ele vai entender que por trás dessas tecnologias existe uma metodologia, né, existe ali um passo a passo para realmente a criança estar desenvolvendo. E muito bacana, porque essas tecnologias que vão ter no Férias com Inovação são tecnologias que não é todo mundo que tem acesso também, né? Então, vocês conseguem explicar pra galera o que que é as plaquinhas Make Make? A plaquinha Make Make, basicamente, ela transforma um objeto comum do nosso dia a dia em uma espécie de controle ou teclado de um videogame. Por exemplo, a gente pode pegar bananas, um cacho de banana ali, ligar na plaquinha Make Make e a gente tem as teclas de um piano. Então, isso faz muito sucesso com a criançada, é muito divertido, porque foge totalmente do padrão, do comum, do que elas conhecem sobre computadores. Isso, as crianças elas aprendem né, ali o conceito de eletrônica, positivo, negativo, a partir ali das brincadeiras que o Vini, né, comentou. Ah, que bacana. E o Vini também é o nosso professor oficial de óculos de realidade virtual. E vai ter também, né, no Férias com Inovação, os óculos. E eu queria que você explicasse para as pessoas como é que funciona, o que que você vê, né? A gente percebe que as crianças ficam muito animadas. O que que acontece que elas ficam tão animadas assim? Então, o óculos de realidade virtual é basicamente uma viagem e quando as crianças colocam o óculos, vestem o óculos, elas saem da sala de aula e podem ir pro espaço, pro fundo do mar, para dentro de um carrinho de montanha-russa e gera muita empolgação entre elas, muitos sentimentos, às vezes até um pouquinho de enjoo, mas é muito divertido, no geral é muito divertido. E não é só ficar olhando para uma imagem ou para um vídeo, faz com que a criança sinta que ela está dentro daquele ambiente e possa interagir e se sentir dentro ali no todo. Exato. Eu adoro o óculos de realidade virtual porque eu digo assim que ele é uma tecnologia que dá oportunidade para você experimentar lugares que você ainda não foi, né? Então, se você quer visitar um museu, se você quer, né, ir para o espaço, né, como a gente fala, se até, né, a NASA foi para a Lua, por que que a gente não pode ir? E com o óculos da realidade virtual a gente consegue, né, fazer essa viagem, né? E como o Vini falou, é real mesmo. Ele é uma tecnologia que te traz sentimentos, né? Inclusive te dá medo, te dá enjoo, porque realmente ele te leva lá para uma realidade virtual. E eu acho que a ideia de trazer os responsáveis juntos para esse momento é fazer com que eles experimentem também. Nós já vivenciamos, né, adultos participando de alguns eventos que nós propomos e fazendo essa experimentação do óculos de realidade virtual e, assim, foi perceptível que eles ficaram super empolgados. E a gente vê também que quando os pais vêm trazer os alunos aqui para o Guarabô, né, eles ficam naquela expectativa de queria ficar aqui também, quero Exato. vivenciar o que acontece aqui também. Então, essa ideia de abrir o Férias com Inovação para que os responsáveis estejam juntos, né, para que os adultos estejam juntos, é fazer essa conexão mesmo, né, da família com a criança e esse sentimento de vivências diferentes para ambos, né? Tanto para o adulto quanto para as crianças. Então, acho que isso é bem bacana também. Que legal. E a gente vai ter também os kits de robótica e as canetas 3D, que são muito divertidas. Mas o que esses itens eles proporcionam para as crianças, além da diversão também? Os kits de robótica, né, eles proporcionam trabalho em grupo, trabalho em cooperação, né? A gente fala que as crianças, a gente consegue perceber as habilidades ali das crianças, habilidade de liderança, a questão do pensamento computacional, porque, né, a robótica, além da parte de protótipo, ali, de montagem, a gente ainda tem a parte de programação, né? E o pensamento nada mais é que organizar o pensamento, é olhar para um problema e dividir esse problema em várias partes. E o processo de dividir esse problema em várias partes é o que causa aprendizagem. Então, é a tentativa e erro, né? A gente fala assim que se a criança erra várias vezes, não é ruim isso. Isso é bom, porque quando ela acerta de primeira, ela não passou pelo processo de aprendizagem, ela apenas acertou. Agora, quando ela trabalha o pensamento computacional, dividindo o problema em várias partes, aí sim acontece a aprendizagem, até ela acertar. E o trabalho colaborativo, né, também, porque eles têm que ali fazer um trabalho em grupo, um trabalho em equipe, né? Então, aprender a trabalhar em equipe começa aí. Exato. E falando na questão da caneta 3D, eu creio que ensina eles a
terem paciência e também desenvolverem firmeza nas mãos, porque eles ficam desenhando no ar ali, em volta de um molde, e aquilo ali vira plástico real, vira um objeto real que eles podem levar para casa. E se eles não terem paciência, não respeitarem a caneta ali, o limite, eles não vão conseguir chegar no objetivo. E qual dessas atividades vocês acham que vai fazer mais sucesso? Ai, eu particularmente adoro a caneta 3D. Olha, eu gosto muito da robótica ali, sou fã da robótica, mas o que eu vejo, assim, é que o óculos de realidade é um dos que mais, assim, parece que dá entusiasmo. Mas todas elas são muito boas. O conjunto de oficina, no geral, é muito bom, vai fazer muito sucesso, mas o que eu vejo particularmente ali, o óculos sempre gera muito entusiasmo, não só nas crianças, mas também nos adultos. E eu acho particularmente, sem clubismo, que vai ser o óculos. Sem clubismo, mas assim, eu gosto muito do óculos também. Perdi, então. O bacana desses circuitos, né, com várias experimentações, que quando você tá ali, né, numa ilha, fazendo um tipo de tecnologia, aí fez um pouco, tal, já fica com aquela ansiedade de ir pro próximo. É muito gostoso ver a expectativa. Ai, que horas que a gente vai para a robótica? Que horas que a gente vai para pro óculos da realidade? Dá para perceber assim que eles, né, querem participar de tudo. Querem participar de todos. E qual que é o maior desafio de fazer oficinas assim que sejam ao mesmo tempo divertidas e educativas também? Na minha visão, é a questão da organização. Aquela primeira organização. Respeitar ali os circuitos, né? Respeitar ali o andamento, a troca nesse circuito. Não dá pra gente, eu quero ir naquele, não dá para deixar livre, então todo mundo tem que respeitar ali, né, o ciclo do circuito. Acredito que quando a gente deixa livre, talvez a gente toma a possibilidade de todos experimentarem, né? Exato. Então a gente precisa ter essa sequência justamente para que todos consigam aproveitar as 4 estações ali, né? E é importante falar que, além dessas estações tecnológicas aqui dentro, a gente vai ter uma parceria também com a Secretaria de Cultura, onde eles vão trazer oficina de cartoon. Então, mais uma atividade diferenciada, né? Eu falo assim que a gente uniu esforços, então vai ser um trabalho feito a muitas mãos para a gente entregar realmente uma experiência fantástica para essas crianças, né, nas férias. E quando a gente tá falando de criança, a gente tá falando de um serzinho que perde o foco muito fácil. Então, se a gente chegar e ficar falando, só mostrando um slide, assim, eles vão dispersar muito fácil. Então, eu acho que vai a ideia da gente trazer um desafio para eles e trazer aquele espírito de competição. Então, por exemplo, quem fizer o melhor desenho 3D de um dinossauro vai ganhar um prêmio. Ou eu duvido vocês fazerem um robô andar sozinho. Então, acho que parte disso, é despertar a curiosidade na criança. Com certeza. E além das oficinas tecnológicas, a gente também vai ter a Rua de Brincar, né? E o que as famílias, as crianças vão encontrar nessa Rua de Brincar? Então, a Rua de Brincar vai ter corda, para pular corda, além dos brinquedos infláveis, da cama elástica. Tem também a amarelinha, né? A ideia de estar brincando no espaço externo. Temos também os chinelos gigantes, que é o chinelo onde as crianças precisam, junto com outras, né, não uma só, se encaixar e andar compassado, né, com o colega de trás. Não sei quem de vocês já teve a oportunidade de experimentar, a Jéssica provavelmente já. Então é aquela nostalgia que eu lembrei exatamente onde eu estava fazendo isso, que era lá na minha escola, da primeira à quarta série. É uma delícia. É uma delícia. Então é assim, andar junto, não tem como explicar a brincadeira, só vivenciando, mas assim, é você ter o cuidado de andar junto com a outra pessoa para não cair. Então, assim, são essas brincadeiras, né, nostálgicas mesmo, né, e a ideia é colocar giz na mão deles mesmo, giz de quadro, giz de professor, né, pra pintar a rua, fazer amarelinha, desenhar, enfim, nesse sentido. Que bacana. E por que é importante combinar essas oficinas tecnológicas com as brincadeiras tradicionais para as crianças? Eu acho que, assim, a tecnologia, ela é muito importante, mas tem que ter uma dosagem, né, na tecnologia. Então, a criança, quando ela está muito exposta à tecnologia, também não faz bem. Claro que a gente não pode fugir da tecnologia, porque ela já abraçou o universo, então a tecnologia ela é essencial, ela é necessária.
A gente precisa da tecnologia porque a criança precisa ter o conhecimento necessário, mas é bom que ela tenha um respiro da tecnologia também, né? Então ela precisa respirar o ar puro, ela precisa sair para fora, ela precisa ver as coisas da natureza. Então essa experiência vem para equilibrar realmente, né? Concordo plenamente com a Fer. Acredito que a tecnologia unida às brincadeiras antigas, ela realmente vem fazer esse equilíbrio que a Fer comentou, né? E o importante ali é a criança perceber que o pai também tinha inovação naquela época, né? Também tinha tecnologia. Porque o que o pai criava na época, era um carrinho de rolimã, era o chinelo. Aquilo ali era muito inovador na época, né? E outra, utilizava muito da criatividade, porque eram as próprias crianças que criavam. Assim como na robótica tem as pecinhas de Lego que eles têm que criar, né, um protótipo, tem que, né, resolver um desafio, como o Vini falou. Na nossa época lá, nós também. Se eu, né, queria brincar, sei lá, soltar pipa, o meu desafio era fazer aquela pipa voar, né? Se eu queria andar de carrinho de rolimã, o meu desafio era fazer com que aquele carrinho andasse. Então, também tinha muita inovação. Então, misturando essas coisas, o filho entende, né, do que o pai brincava, de como eram as atividades antigamente, né? E, de contrapartida, o pai também entende o que o filho hoje está, né, fazendo e o que está aprendendo com a tecnologia. E o que vocês percebem, como que vocês percebem que as crianças saem dessas experiências? Eu acho que com gostinho de quero mais, né? Eu acho que com gostinho de quero mais. Eu acho que é nítida a evolução das crianças, porque elas entram aqui, a maioria, né? A grande maioria entra aqui só sabendo jogar, ver vídeo no celular, TikTok, YouTube, só isso. E eles saem daqui se sentindo como se fossem pequenos makers. Tem muito relato de pais contando que o filho fica pedindo para aprender mais sobre robótica ou para comprar uma caneta 3D para eles desenharem em casa, desenvolverem um projetinho em casa. Então, ver que a gente desperta esse interesse nas crianças é o que faz tudo valer a pena, no final. E a gente sabe que essas experiências, elas são diferentes de você colocar a criança na frente da tela e ela ficar assistindo. Ela precisa ter um raciocínio lógico muito aguçado para ela conseguir montar as peças, para ela conseguir fazer o desenho, né? Então, acho que isso é bem, bem bacana mesmo. E ela Isso sai... que o Vini falou, a gente já tem, né, alguns cases aí do primeiro Férias com Inovação, que foi lá em janeiro. Então, a gente já sabe que tem aluno que participou em janeiro e que agora já tem uma impressora 3D e já está empreendendo com a caneta 3, com a impressora 3D. Então, é realmente mostrar para o aluno e mostrar para os pais que a tecnologia ela não é só consumível, ela pode sim ser uma ferramenta, né, para empreender, para estar aprendendo, para, né, fazer ali a questão das habilidades mesmo das crianças. Então, a gente inserir a tecnologia na vida das crianças de forma muito educativa mesmo, né? E agora, para as informações práticas, quem pode participar do Férias com Inovação? Então, pode participar crianças de 6 a 11 anos e é de toda a rede, né, da cidade, desde particular a municipal. E como que vai ser feita as inscrições? As inscrições serão feitas, então, a partir de um formulário que nós vamos estar disponibilizando lá no Instagram da Prefeitura. E no site da Prefeitura. Instagram é @InovaGuarapuava. Inova Guarapuava. Nos sigam para todas essas informações e, né? E aonde que vai ser o evento? Que dia que vai ser? Bom, então o evento vai ser no dia 16 agora de junho, aqui na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. A entrada vai ser através da Rua Azevedo Portugal, que é a rua que passa atrás ali do espaço coworking. E o início será da 1h30 até as 16h30. E vocês já falaram, mas é bom reforçar que as famílias elas podem participar das atividades junto com as crianças? Podem e devem, serão muito bem-vindas. A gente está nessa expectativa, é a primeira vez que a gente abriu para a família, né? Então vai ser muito bacana. E o que vocês indicam para quem pretende participar? Eu recomendo as crianças virem com uma roupa bem confortável e muita disposição para aprender e se divertir. Boa! E se vocês tivessem que resumir o Férias com Inovação em uma frase? Eu acho que é a oportunidade de ouro para transformar o filho em um maker, de verdade, um pequeno inventor. Porque a tecnologia ela pode ser muito produtiva
para o futuro dessas crianças. Para mim é brincar aprendendo. Bom, eu vou trazer aqui a frase que a gente falou quando estávamos escrevendo esse projeto. Brincar, criar e inovar. Eu acho que é isso, não tem como resumir em uma palavra só, porque é um grupo de experiências, um conjunto de experiências muito grande. E se vocês se forem crianças e estivessem participando do Férias com Inovação, qual estação vocês iam querer ficar mais tempo? Eu ia querer todas, com certeza. Na verdade, eu, criança adulta, já quero ficar lá no Rua de Brincar, só para lembrar das brincadeiras que eu fazia quando era criança. Eu ia querer aproveitar um pouquinho de cada um deles. Eu acho que assim, ia ficar naquela expectativa que a gente vê que as crianças ficam, sabe? E agora o próximo? O que eu vou fazer no próximo? O Rua de Brincar acho que seria o mais divertido no geral, assim, tanto na questão dos brinquedos infláveis. Eu lembro da minha infância, me divertia muito. E na parte de tecnologia, novamente o óculos eu iria e a plaquinha Make, porque eu acho que é algo de outro mundo, parece. Simplesmente dá pra jogar um videogame com banana, com pecinha de massinha, eu acho isso muito divertido. Muito bacana. Eu não sei onde eu ia querer ficar mais, eu quero ficar em todos também igual. Mas muito legal, gente. Obrigada pela participação de vocês. Terminando por aqui o nosso episódio. Convido a quem está nos assistindo a ir lá no nosso Instagram, se inscrever o seu filho no Férias com Inovação, que vai ser um evento muito bacana, que vai despertar a criatividade, vai despertar muita coisa na criança, inclusive pensamento empreendedor pode surgir também. Então, é uma oportunidade gigantesca de você tirar teu filho das telas e vir aqui viver a vida real junto com a gente. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por quem ficou até aqui escutando a gente até agora. E vai ser um evento muito bacana. Temos episódios toda sexta-feira às 11h30 da manhã e eu te convido a se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!